Muito bem, queridos. Vamos estudar então a palavra do Senhor nesse instante, pedir a graça e a bênção do Senhor, que Deus ministre aos nossos corações na manhã de hoje. O tema é o dízimo no Novo Testamento. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23. Ok? A palavra do Senhor nos diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém? Amém, queridos? Amém. Amém. Amém significa assim seja, né? Amém. Bendito seja o Senhor. Bem, no estudo passado, meditamos sobre o dízimo no Antigo Testamento. Isso foi domingo passado, o dízimo no Antigo Testamento. O que é que nós vimos, então? Apenas um resumo para a gente. Nós vimos que o dízimo era praticado no período dos patriarcas. Ou seja, foi praticado por Abraão. Vimos textos em que Abraão deu o dízimo. Jacó, também um patriarca, nós vimos esses textos. Vimos que a primeira referência à palavra oferta surgiu também antes da lei, ou seja, ali no período, inclusive no período antes do período dos patriarcas, porque foi ali com Caim e Abel. Então, você tem ali a oferta já sendo estabelecida. Depois vimos, repito, textos em que Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo. Isso para mostrar para a gente que a prática do dízimo acontecia antes da lei de Moisés. Depois, vimos um pouco sobre o que aconteceu por ocasião da lei. Quando Deus deu a lei a Moisés, vimos que o dízimo ali, a prática do dízimo não foi abolida. Pelo contrário, ela foi regulamentada. Deus então começou ou deixou normas, diretrizes, para que o povo dele pudesse seguir em relação à prática do dízimo. Então, ali, dízimo entra como forma da lei, período de Moisés. E aí, logicamente, se estende por todo o restante do Antigo Testamento. E o que nós vimos também é que, tanto no período dos patriarcas, ou seja, antes da lei, como depois da lei e durante a lei, o dízimo ele sempre foi entendido como um momento, como algo que deveria ser realizado como culto a Deus, como adoração ao Senhor. O dízimo nunca foi algo assim, o simples fato de entregar a 10ª parte de alguma coisa, entregar por entregar. Não, sempre foi relacionado com adoração, culto. Então, nós vimos isso lá no Antigo Testamento. Hoje a gente medita sobre esse assunto dentro das páginas do Novo Testamento, E aí, todo o nosso estudo ele vai se basear em uma pergunta, praticamente uma pergunta. A pergunta é: será que o dízimo é uma prática para a igreja de hoje? Então, é para hoje o dízimo? O nosso estudo vai trabalhar essa parte. Adiantando a resposta, é sim. Nós cremos, e o estudo vai trabalhar isso, cremos que o dízimo
É uma prática bíblica para a igreja de hoje. Mas para que a gente não fique apenas com aquela resposta sim, não é? A gente precisa ver um pouco dessa realidade dentro das Sagradas Escrituras, dentro da Bíblia Sagrada. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, o nosso estudo, ele vai trabalhar alguns pontos, trazendo alguns textos bíblicos, mostrando essa prática dentro do Novo Testamento. A primeira questão que a gente vê é que existe sim referências ao dízimo aqui no Novo Testamento. Há passagens bíblicas que falam sobre o dízimo. É claro que quando você vai para o Antigo Testamento, a quantidade de referências bíblicas é muito maior, tá? Mas isso não significa que nós não tenhamos passagens bíblicas dentro do Novo Testamento. E uma destas passagens, ou na verdade, as primeiras referências ao dízimo aqui no Novo Testamento, é exatamente aqui, Mateus, capítulo de número 23, verso 23. Primeiro momento aqui, as primeiras referências ao dízimo no Novo Testamento. E essas referências vêm em um sermão feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um sermão contra a atitude hipócrita dos fariseus, uma religiosidade hipócrita que os fariseus tinham. A expressão é essa mesmo, hipócrita, porque o próprio versículo 23, Jesus fala assim, né? Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então havia uma religiosidade hipócrita praticada tanto pelos escribas e fariseus, e que Jesus então traz um sermão condenando essa religiosidade. Bem, o texto diz assim, vou repetir para a gente, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ok? Bem, Jesus condena aqui nesse texto a prática do dízimo? Não. Veja que ele diz assim, devíeis fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ele fala sobre duas coisas. A primeira delas, a prática do dízimo. E estas coisas, isso, os escribas e fariseus faziam. A segunda coisa, a prática da lei. E aí a prática da lei, ele está falando sobre justiça, misericórdia e fé. Praticar a justiça, exercer a misericórdia e ter fé. Isso também deveria ser feito. Só que os escribas e fariseus não faziam isso. A religiosidade hipócrita deles estava exatamente aí. Eles se seguravam na atitude de dar o dízimo, todavia não observavam a prática da justiça, da misericórdia e o exercício da fé. É aí onde Jesus está condenando essa religiosidade que ele chama de hipócrita, porque ele chama de hipócrita aquele que é religioso dessa forma. No caso aqui, os escribas e fariseus, repito, eles tinham o cuidado de dar o dízimo de tudo, das coisas menores, das coisas pequenas. Vejam, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. É disso eles davam dízimo. Meticulosos, cuidadosos, em dizer assim, não vamos faltar em nada com o dízimo aqui. Mas em contrapartida, o dia a dia deles era um dia em que eles não praticavam justiça, então
eram pessoas que viviam na injustiça em relação ao próximo. Não exerciam misericórdia. Exercer misericórdia é colocar o coração na necessidade do outro, pensar no outro, considerar o outro e fazer alguma coisa em favor do outro. Sentir a dor do outro como se fosse a daquela própria pessoa e de alguma maneira procurar ajudar, cuidar, abençoar. Os escribas e fariseus não faziam isso. E aí está a religiosidade hipócrita deles. Então, repito, Jesus não condenou a prática do dízimo. Ele não condenou. Aí alguém diz assim, mas pastor, esse é um momento, é algo que está sendo praticado pelos escribas e fariseus, que vem de um sistema ainda do Antigo Testamento. Eles seguem as práticas ali da entrega dos dízimos do Antigo Testamento. Isso é uma palavra para os fariseus, para os escribas. Mas é muito interessante a gente pensar assim. Jesus está diante de um momento ímpar aqui. Ele está formando a sua igreja, preparando uma igreja na terra. Essa igreja, ela vai tomar forma, tomar corpo, lá em Pentecostes, Atos 2, né? Descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali a gente tem como momento da inauguração da igreja do Novo Testamento, neotestamentária. Mas o período de Jesus na terra, esse ministério de Jesus na terra, é um período em que ele está formando a sua igreja, ensinando o seu povo, dando bases bíblicas, doutrinárias necessárias para que a igreja pudesse se desenvolver lá na frente. E aqui nós estamos diante de um momento ímpar, porque diante dos escribas e fariseus e consequentemente também diante da sua igreja, porque os seus discípulos estavam ali com ele, com o Senhor Jesus Cristo, ele deixa claro que a prática da justiça, a prática da fé, o exercício da misericórdia devem ser vistos, devem ser observados. Mas se ele estivesse para abolir a prática do dízimo, aqui seria um momento essencial para ele dizer: isso não precisa mais ser feito. Ele poderia dizer isso aqui: isso não precisa mais ser feito. O dízimo não tem mais necessidade, agora vocês só precisam se preocupar com o exercício da fé, da misericórdia e da justiça. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele não está abolindo a prática do dízimo no Antigo Testamento. Ele está mostrando a maneira correta em que o dízimo deve ser feito, deve ser praticado. Ou seja, a ideia de dar sim a 10ª de tudo que tem, mas sem deixar de viver uma vida cristã genuína. Porque não é pelo simples fato de entregar o dízimo que isso garante que a pessoa está vivendo uma vida cristã genuína. Se a pessoa dá o dízimo, se a pessoa entrega o dízimo, mas falta a fé, a misericórdia e a justiça, isso é uma religiosidade hipócrita. Então, repito, era um momento ímpar, importante para Jesus dizer assim: o dízimo está abolido, não precisa mais fazer isso. Mas ele não disse. Ele reafirmou a importância do dízimo para o momento do Novo Testamento. E a igreja dele, ou seja, os discípulos, estavam ali, sendo formados doutrinariamente para exercer o cristianismo lá na frente. Exaltado seja o nome do Senhor. Tá? Por que é que a atitude dos judeus, ou aqui dos escribas e fariseus, de dar o dízimo, mas omitir a misericórdia, a justiça e a fé, por que era uma atitude hipócrita? Porque eles acreditavam que pelo fato de dar o dízimo de tudo que possuíam, eles já se colocavam em uma posição superior às outras pessoas. Tipo, se dá o dízimo é mais importante. A pessoa que dá o dízimo é mais importante do que aquela que não dá. Tem mais privilégios do que aquela que não tem. E não é assim. Não é assim.
o escriba, o fariseu, ele se considerava assim. Ele se considerava mais perto de Deus e mais justo em relação a Deus do que os publicanos. Publicanos eram como que judeus que não praticavam corretamente o judaísmo. Eles não estavam ali muito firmes no judaísmo. Mas o escriba não, era firme. O fariseu também firme. O publicano não, era aquele que escorregava, que vacilava. Por isso que o publicano não era muito bem visto pelo judeu, por aquele que praticava realmente. Por isso que quando Jesus Cristo andava com os publicanos, conversava com eles, visitava a casa de um publicano, os judeus botavam os olhos desse tamanho assim em Jesus, dizendo assim, ó, tá errado, esse homem tá errado porque tá andando com publicano e com pecador. Essa era a religiosidade hipócrita. Jesus conta uma parábola dizendo que o publicano, quando estava orando, ele inclinava o rosto diante de Deus e dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador. Mas o fariseu não. O fariseu, ele abre a boca diante de Deus e ele diz, Senhor, eu sou melhor do que esse publicano. Eu sou melhor do que ele, porque eu oro, eu dou o dízimo, sou melhor do que ele. E aí Jesus condena isso, porque essa é uma religiosidade vã, vazia, destituída da graça, hipócrita. Alguém que se considera maior do que o outro, melhor do que o outro, mais importante do que o outro, que consegue ter mais favores diante de Deus do que o outro, porque esse dá o dízimo e o outro não dá o dízimo. Isso não existe diante de Deus. Bem, olha o texto de Lucas capítulo 11, versículo 42. Vejam o que o texto sagrado diz para a gente. Lucas 11, 42. Alguém leia aí, por favor. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém? Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. É um texto, não é? Semelhante ao texto de Mateus que nós lemos no início, Mateus capítulo 23, verso 23. Agora um outro texto para a gente, também em Lucas, no capítulo 18, vamos abrir o texto, Lucas 18, a gente vai ler do 10 até o 14. Ou podemos ler do 9, porque ele dá uma situação melhor para a gente. Eu vou ler para a gente. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olhem a razão da parábola que vai vir agora. Qual é, queridos? Pessoas que confiavam em si mesmos, por quê? Por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus,
sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bendito seja o Senhor. Amém? Então, o que é que fez a diferença aqui diante de Deus? Entre o publicano e o fariseu. O que fez a diferença no sentido de agradar a Deus aqui? Qual foi a atitude do publicano aqui, que a gente percebe no texto que isso agradou a Deus? A humildade, a humilhação. Veja que o texto diz que ele batia no peito. A gente não ora batendo no peito assim, né? A gente não ora batendo no peito. Isso era um costume na época, para demonstrar contrição, arrependimento. Outro costume que tinha antigamente era vestir uma roupa de saco, né? Jogar cinzas na cabeça. A gente não faz isso e nem tem necessidade de fazer isso. Ninguém está fazendo isso para mostrar arrependimento, tá? Mas era uma maneira deles demonstrar o que havia no coração, arrependimento. Então o que a gente tem aqui com o publicano é um coração arrependido. Coração arrependido. Ele não estava dando o dízimo, mas o coração era quebrantado. Já o fariseu dava o dízimo, mas o coração era orgulhoso. E aí você chega para Mateus capítulo 23, versículo 23, e chega também para o texto de Lucas, que nós acabamos de ler, Lucas 11, 42, e a gente percebe quando Jesus disse, vocês deviam fazer isto, fazer essas coisas sem omitir aquelas, que o correto é pegar aquilo que o fariseu fazia, dar o dízimo, rejeitar o que o fariseu não fazia, que era a prática, rejeitar a atitude errada do fariseu, da falta da misericórdia, da falta da fé, da falta da justiça, pegar a atitude do publicano, do arrependimento, do quebrantamento, da contrição, colocar aqui, junto com aquilo que o fariseu fazia de certo, dar o dízimo. E não praticar aquilo que o publicano não fazia, que era não dar o dízimo. Então o que é que Jesus está mostrando? Vocês devem fazer essas duas coisas. Vocês não podem deixar de dar o dízimo, mas em contrapartida vocês não podem deixar de ter fé, misericórdia e justiça. A ideia aqui é que uma coisa não anula a outra. E infelizmente, às vezes tem pessoas que pegam esta parábola aqui e dizem assim, olha, tá vendo? O fariseu aqui, dava o dízimo, mas não praticava a justiça, não praticava o amor, está apontando o dedo aqui para o publicano. Para quê? De que adianta dar o dízimo e ser desse jeito? Ponto. E aí toma uma atitude também de não dar o dízimo. Está correto? Não. Entende a coisa? Não está correto. O correto é dar o dízimo, mas não ser como o fariseu. Dar o dízimo, mas não ter um coração igual ao coração do fariseu. O que a gente diz aqui é que uma prática não deve anular a outra. Uma prática não deve anular a outra. Nós, infelizmente, temos muito essa tendência. Quando a gente vê uma prática errada em uma pessoa, alguém está fazendo uma coisa certa, mas com as motivações totalmente erradas,
Aí a gente aqui olha para isso e condena tudo, até a coisa certa que a pessoa está fazendo. Não, a gente precisa dizer assim, a motivação está errada, mas a prática está certa. Então eu vou pegar a prática certa e colocar no exercício do meu dia a dia, fazer também, só que fazer com a motivação correta. É essa a ideia aqui. Amém, meus queridos? Então, assim, entregar o dízimo é importante? Sim. Ter um coração quebrantado? Também. Também. Então, esse é o primeiro momento aqui em que o Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando sobre dízimos, não é? Lógico, período Novo Testamento. E repito, ele está tanto condenando uma atitude hipócrita dos escribas e fariseus, como também está dando uma base doutrinária sólida para a sua amada igreja. Para a sua amada igreja. Podemos caminhar? Podemos caminhar? Então vamos lá. Um outro momento em que a gente vê também essa questão do dízimo, e aí eu preciso levá-los para Gênesis capítulo 14, um texto que nós já meditamos no domingo passado, do versículo 18 até o versículo 20, porque ali nós temos o patriarca Abraão dando o dízimo, entregando o dízimo. Por favor, alguém abra nesse texto e faça a leitura para a gente. Gênesis 14, do 18 ao 20. Até o 20, tá? Até o 20, né? Ok. Até o 20, tá? Bem, o que é que a passagem fala aí pra gente? Quem está entregando o dízimo? Abraão. Para quem ele entrega o dízimo aí? Melquisedeque. Quem era Melquisedeque, aí no texto sagrado? Rei de Salém. E o que mais? Sacerdote do Deus Altíssimo. 2 ofícios aí. Rei e sacerdote. Melquisedeque era rei e sacerdote. Você não tem isso como uma coisa muito comum no Antigo Testamento. Não tem isso muito comum no Antigo Testamento. Por exemplo, você chega para a lei, período da lei, aí você tem o sacerdote instituído por Deus, né? Aí você tem o profeta, depois você tem o rei, que aí vem a partir de Saul, né? Saul, Davi, Salomão, e aí segue os reis, tanto de Israel como depois de Judá. Você tem esses ofícios aí. Mas voltando para Melquisedeque, você tem ele como rei e também sacerdote do Deus Altíssimo. Bem, para essa pessoa então, em um momento de culto, em um momento de adoração a Deus, porque o texto sagrado diz aqui que Melquisedeque abençoou Abraão, ele bendisse a Deus, ele glorificou a Deus e estendeu uma bênção para Abraão. E naquele momento Abraão então deu o dízimo de tudo. Então, o dízimo sendo praticado dentro de um momento de adoração ao Senhor. Para que esse texto? Nós estamos vendo o dízimo no Novo Testamento, pastor, não no Antigo. Para que o texto do Antigo? Para a gente pegar essa figura
de Melquisedeque e levar lá para dentro do Novo Testamento e perceber o que é que o escritor aos Hebreus fala sobre Melquisedeque. E aí tem um texto interessante, que é no capítulo 7 de Hebreus, e eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 10. Vejam o que o texto diz. Porque este Melquisedeque, Hebreus 7, 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Agora, vejam essa informação. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Permanece sacerdote perpetuamente. Vamos lá. Quando foi que começou a ser instituído o sacerdócio no Antigo Testamento? Antes da lei ou na lei? Na lei. Na lei. Quando Deus no Monte Sinai entrega a lei para Moisés, não só a lei moral, que são os 10 mandamentos, mas também a lei civil, que ia regir o dia a dia do povo, e também a lei cerimonial, que era a maneira, ou religiosa, que era a maneira em que o povo deveria adorar a Deus, ali Deus instituiu o sacerdócio. Arão seria o sacerdote. Depois, a tribo de Levi seria a tribo de sacerdotes. Não foi assim? Ali você tem o sacerdócio instituído. E todos os sacerdotes que vieram, todos eles saíram da descendência ali de Arão. Todos eles, é dessa descendência. Só que você chega para Melquisedeque, ele é sacerdote, e que esse sacerdócio de Melquisedeque, eu estou dando uma volta grande para chegar num assunto importante do dízimo, mas isso aqui é importante para a gente ligar. Esse Melquisedeque aqui, que era sacerdote, ele não fazia parte da linhagem sacerdotal de Arão. Correto? Ele não fazia parte da linhagem sacerdotal de Arão. Ele está aqui antes de Arão. Ele está na época de Abraão aqui, gente. Antes de Moisés. Muito antes de Moisés. Centenas de anos antes de Moisés. Antes da nação de Israel começar a existir, porque ela começa a existir com Abraão, e Abraão nem tinha filhos ainda quando Melquisedeque chega aqui na vida de Abraão. Então, antes de tudo ali. Aí você tem o sacerdócio de Arão, ele acontece durante todo o Antigo Testamento. Só que quando você chega em Cristo, Cristo é um novo sacerdote. Sacerdócio. Só que Cristo é colocado como sacerdote não dentro dessa linhagem sacerdotal de Arão, mas ligado como sacerdote a Melquisedeque. Por isso que o escritor aos Hebreus liga aqui Melquisedeque como um tipo de Cristo. Tanto é que no versículo 3, o texto está falando ali sobre Melquisedeque, versículo 1 e 2, e no versículo 3, o texto fala algo sobre Melquisedeque que você diz assim, como é que pode existir um ser humano dessa forma? Falem para mim um ser humano sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de existência e também sem fim de existência. Que ser humano é esse?
Qual é o ser humano que não tem pai? Qual é o ser humano que nunca teve mãe? Qual é o ser humano que não tem data de aniversário? Existe? Não existe. Só que quando você chega para Deus, Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem data de aniversário. Porque Deus é eterno. Ele é antes de tudo. Ele é antes de todos. Bendito seja o Senhor. Então, o que o escritor aos Hebreus está falando aqui? O que ele está falando aqui? Ele está mostrando, trazendo em miúdos para a gente, é que a prática de Abraão ter entregue o dízimo ali para Melquisedeque, ele estava dando o dízimo a Cristo. Porque Cristo, ele está presente no Antigo Testamento. Não como Cristo encarnado, mas ele está presente em Melquisedeque, é um tipo de Cristo. Então, mesmo com todo o sistema do Antigo Testamento, quando você chega para o Novo, nós cristãos também entregamos o dízimo ao sacerdote que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com o sistema sacerdotal de Arão, não mais em voga, não mais em dia nos dias de hoje. Por quê? Porque Cristo é o sumo sacerdote, Ele é quem realizou o sacrifício perfeito a Deus lá na cruz do Calvário, mas a prática do dízimo permanece. Quando o cristão entrega o dízimo hoje, ele está entregando o dízimo a Cristo. Assim como Abraão, antes da lei, também entregou o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo. Alguém que apontava para Cristo, que mostrava o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, é correto dizer, então, e não se assustem com isso, que quem recebeu o dízimo lá de Abraão foi Cristo. Então, por que a prática do dízimo no Novo Testamento seria abolida? Por que não mais correto dar o dízimo nos dias de hoje? Percebem? Não faz sentido isso. Alguma dúvida nessa parte? Não? Tranquilo? Complicou? Descomplicou? Como é que ficou? Bem, então sobre o dízimo no Novo Testamento, duas coisas nós já vimos. Primeira delas, Jesus não aboliu. Ele mostrou a maneira correta de fazer. Dar o dízimo, mas ao mesmo tempo praticar a justiça. O amor, a fé, a misericórdia. Segunda coisa que nós estamos vendo, que acabamos de ver, é que hoje, quando o cristão dá o dízimo, ele está fazendo algo semelhante ao que Abraão fez, que entregou o dízimo a Cristo. E hoje, nós também entregamos o dízimo a Cristo. Nós não podemos esquecer que nós também somos descendentes de Abraão. Somos descendentes. Não descendentes no sentido sanguíneo, mas somos filhos de Abraão pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então a gente segue com essa linhagem aí pela fé. A gente dá o dízimo depois daquilo tudo que foi descontado. Tá? O dízimo é daquilo que foi descontado. Você tem a folha de pagamento ali. Digamos que a pessoa, só para dar uma conta redonda aí para a gente, a pessoa tem ali R$1.000, tá? R$1.000, é o bruto. Mas aí, para facilitar para a gente aí a conta, aí descontou
R$100 de plano de saúde. Isso já vem descontado isso aí, né? Descontou R$100 de plano de saúde. Digamos que o único desconto seja esse, R$100 de plano de saúde. Quanto é que fica o líquido? 900. O dízimo será R$90. Tá? Então, o desconto. Tem determinadas coisas que vem descontado na folha, não por questões contratuais, mas por questões que nós fizemos depois. Aí é diferente. Sua pergunta é boa porque a gente vai para as questões práticas também do dízimo, e não apenas doutrinária. Por exemplo, então o indivíduo ganha 1.000. Tem lá descontado na folha R$100 de plano de saúde. Então ele recebe ali 900. Então o dízimo seria 90. Então ele tem ali 900. Mas ele fez um empréstimo. Desse empréstimo, ele fez um empréstimo louco aí na vida, ele só tinha 900 para receber, mas ele fez um empréstimo de 300 para ficar pagando 300 por mês. Então agora ele vai receber não mais 900, quanto é que ele recebe? 600. De quanto é que deve ser o dízimo? 90. O dízimo é em cima dos 900. Porque o empréstimo não é um desconto em folha que vem por questões contratuais com a empresa. Foi uma atitude que a gente teve lá de pegar junto ao banco. Tá? O dízimo daquele empréstimo você não precisa dar. Você já está pegando dinheiro emprestado. Você não dá o dízimo daquele empréstimo. Mas o valor do empréstimo ali que é descontado no seu salário, você não pode deixar de dar o dízimo que era correto. Então, é isso aí. Tá? Tem empresa que trabalha com adiantamento. Adianta R$500 desse cara. Aí mais de 100 e vai receber 400. Mas aí o dízimo é de 90. O dízimo é aquilo, é o líquido que vai ficar na folha. Né? O dízimo é o líquido. Se a empresa adianta um valor ali, né, se a empresa adiantou aquele valor, você pode tirar o dízimo daquele valor. Né? No final, quando você receber o restante, você vai dar o dízimo líquido ali do que era antes mesmo já, né? Considerando aquele que foi descontado em folha. É como, por exemplo, alguém que tem uma empresa própria. Né? Poxa, de quanto é que é o dízimo de alguém que tem uma empresa própria? O dízimo é daquilo que ele tira de retirada para o mês. Porque a retirada que ele faz é para ele, não é a retirada para a empresa, não é o dinheiro da empresa. Então ele tira, ele tem uma retirada para o mês ali, para ele poder tocar a vida, para ele viver, para a família. Dali você entrega o dízimo. Alguém que, por exemplo, trabalha, não é uma empresa, mas enfim, é autônomo, né? Mas não tem uma empresa, mas é autônomo, tem um pequeno comércio ou alguma coisa assim. Ele vai dar o dízimo, ele dá o dízimo daquilo que é líquido para ele, ok? Então, se ele trabalha ali ele trabalha com jardinagem, ele faz capina aí, ó, ele cuida de jardins. Então, como é que é o dízimo dele? Ele tem que considerar as despesas que ele tem para poder fazer isso. Ele vai ter despesa talvez com combustível, ele vai ter outras despesas. Né? Então, do total bruto que ele ganha, ele vai descontar as despesas que ele teve para poder fazer aquele trabalho. Consequentemente, dali ele vai dar do restante, ele vai dar o dízimo. Tá? Então, são questões práticas aí. Né? Certinho? Você vende um produto, o dízimo vai ser de quê? Do valor total do produto? O dízimo é do lucro que você teve com aquele produto. Porque você teve despesas com ele. Do lucro, você tira o seu dízimo. Tá? Já que a gente está com questões práticas, puxa, alguém é autônomo, recebe por semana, precisa esperar o final do mês para poder dar o dízimo? Não. Traz o seu dízimo para a casa do Senhor. Não existe o dia específico para poder trazer o dízimo. Você vem para o culto, traz o seu dízimo para a casa do Senhor.
Tá ok? Bem, podemos seguir então um pouco mais com a questão doutrinária? Vamos lá. Uma outra questão importante é assim: quando a gente analisa o propósito do dízimo no Antigo Testamento, a gente percebe que esse propósito é praticamente idêntico ao que a gente tem no Novo Testamento. Existe algo que é similar. A razão de dar o dízimo no Antigo Testamento é similar à razão da entrega do dízimo no Novo Testamento. Nós vimos com detalhes, a questão do dízimo no Antigo Testamento domingo passado. Então nós vimos, inclusive está gravado na internet, isso é bom, né? Os irmãos que quiserem voltar esse estudo aí, é só acessar e ter esse momento aí para tirar dúvidas um pouco mais. Então a gente tinha ali, no Antigo Testamento, o dízimo era para a manutenção da casa. O próprio texto da casa do Senhor, o próprio texto de Malaquias diz isso, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa, para que haja provisão na minha casa. A casa de Deus, Antigo Testamento, precisava dos recursos do próprio povo de Deus para que acontecesse o culto. Para que acontecesse o culto. As coisas que aconteciam no culto no Antigo Testamento. Além disso, o dízimo no Antigo Testamento também era dado para o sustento daqueles que estavam realizando o culto. Nós vimos que a tribo de Levi, ela foi separada por Deus para viver integralmente em relação ao culto. Eram sacerdotes que estavam ali, preparando o culto, realizavam os sacrifícios, faziam tudo em relação ao culto. E na repartição das terras, que Josué repartiu as terras de Canaã, eles não receberam terras, cidades, propriedades, exatamente como as demais tribos. Então, de onde viria o sustento para eles? Dos dízimos que os israelitas levavam para o templo. Além disso, os dízimos que os levitas recebiam, eles precisavam dar o dízimo daqueles dízimos, que a Bíblia chama de dízimo dos dízimos. E esse dízimo dos dízimos era entregue para o sacerdote, que era, a gente viu, o grande líder, da questão do culto no Antigo Testamento. Quando a gente chega para o Novo Testamento, não existe algo que seja exatamente igual ao que é lá. Existe uma similaridade. O propósito está mantido. E qual é a questão similar? Qual é a ideia que é idêntica ou muito parecida no Novo Testamento? É que quando o dízimo dado no Novo Testamento vem exatamente para a manutenção do culto, para a obra da casa de Deus. E como é semelhante, assim como os levitas no Antigo Testamento recebiam o dízimo, as ofertas e os dízimos que são entregues na igreja vêm sim para o sustento dos obreiros. Os obreiros dedicados à pregação, à evangelização, ao pastoreio do rebanho. Então, pastor falar sobre dízimo tem as suas dificuldades. A gente sabe o contexto de hoje. A gente sabe a dificuldade de hoje. A gente sabe que hoje em dia surge tanta gente que fala sobre dízimo para enganar, para enriquecer, para puxar o dinheiro do povo. Tem gente fazendo de igreja como se fosse uma empresa para prosperar financeiramente. Infelizmente. Mas o que fazer? Deixar de falar sobre o dízimo por causa disso? Não, porque o dízimo é bíblico. Deixar de orientar a igreja sobre a necessidade de dar o dízimo por causa disso? Não, porque o dízimo é bíblico. E é fato, é bíblico. Dízimo, ele vem para o sustento
dos obreiros dedicados à pregação, ao culto, à evangelização, ao pastoreio do rebanho. Dízimo vem para o sustento dos pastores das igrejas, sim. É claro que o dízimo não vem única e exclusivamente para o sustento dos pastores. Não é. Existe uma gama de coisas que o dízimo é destinado para a própria manutenção da obra de Deus, para a evangelização dos povos, para abençoar os povos com a evangelização, para o sustento ou para o atendimento das necessidades de pessoas dentro da igreja, auxílios, socorro financeiro em um determinado momento. Dízimo vem para essas coisas, mas não tem como negar que, biblicamente, o dízimo também é para o sustento daquele que pastoreia o rebanho do Senhor. A visão é complicada nos dias de hoje. A visão é complicada nos dias de hoje. Tem-se muito, infelizmente, aquela visão do pastor que está ali na igreja e vem para pregar, para dar um estudo, enquanto o povo da igreja está ali ralando durante a semana, se esforçando no comércio, na indústria, tentando conseguir o pão de cada dia, para que depois que consiga, a pessoa chega com 10% do que ganha, traz para a igreja para sustentar um pastor. Tem gente que tem essa visão. A visão de que o que o pastor faz não é um trabalho, no sentido de uma atividade. Só que a gente vai para a Bíblia e a gente percebe dentro das Sagradas Escrituras que os apóstolos, e principalmente aqui eu vou trazer textos do apóstolo Paulo, ele mostra que isso é correto, que essa prática de dar o dízimo, de entregar o dízimo para o sustento dos obreiros e para toda a manutenção da obra do Senhor é correto. Paulo foi alguém que evangelizou e nunca recebeu o dízimo da igreja. Paulo, ele evangelizou e ele não ficou sem sustento sendo dado pelas igrejas. Na carta aos Filipenses, Paulo está falando sobre ofertas, não dízimos. Paulo está falando sobre ofertas, sobre sustento que aquela igreja mandou para ele, não somente uma vez. Não somente uma vez. E ele ali está agradecendo. Só que tem detalhes nas cartas paulinas que são interessantes. Por exemplo, quando você chega em 1 Coríntios, capítulo 9, ali o apóstolo Paulo está falando, dizendo que é correto a igreja dar o sustento necessário para os pastores. Ele chega a dizer que lá na igreja em Corinto, ele nunca exigiu isso da igreja. Da igreja em Corinto ele fala, eu nunca exigi isso de vocês. Só que ele no seu discurso ele diz assim, mas é correto, se eu tivesse exigido, eu não estaria fazendo nada de errado. E aí a gente vai para o texto. 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, eu vou ler para a gente, a partir do versículo 1. Diz assim, não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. Aqui, por que Paulo está falando isso? Porque chegou uma turma dentro da igreja em Corinto, se auto-intitulando apóstolos, e olhando para Paulo e dizendo para a igreja de Corinto,
aquele ali não é apóstolo, não. Paulo usa essa carta para dizer assim, não é assim, eu sou apóstolo. E aí ele traz aqui credenciais do seu apostolado, no versículo 1. Acaso não sois frutos do vosso trabalho, do meu trabalho? Será que eu não vi o Senhor Jesus Cristo? Porque para ser apóstolo, precisava ter visto Jesus. Visto Jesus. E Paulo viu Jesus. Aí ele segue. Verso 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? O que é que Paulo está dizendo? Será que pelo fato de eu ser apóstolo eu não tenho o direito de me alimentar? Será que pelo fato de ser apóstolo eu não tenho o direito de ter uma esposa, eu não posso ter uma esposa? Aí ele segue. Ou somente, verso 6, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como um homem, ou não diz também a lei? Aí ele vai para o Antigo Testamento. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi enquanto ou quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é que por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se os outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Aí ele entra no verso 12. Entretanto, não usamos esse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E aí no versículo 15 ele diz, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ele está dizendo, eu não fiz isso, eu não recebi sustento de vocês, eu não recebi o salário de vocês, mas isso não significa dizer que está errado receber. Porque aquele que entrega bens espirituais, no mínimo, merece receber bens materiais. Ele está falando sobre sustento. Aquele que se dedica à pregação, ao ensino, ao pastoreio, ao rebanho, desse rebanho merece receber o sustento. Essa é a ideia aqui do texto sagrado. Então, a frase, dízimo é para sustentar pastor, ela é dita com, sabe? Qual é a expressão? Maldosa. Ela é maldosa. Ela não é dita com amor, com carinho. Mas é fato que, biblicamente, o dízimo, ele vem para o sustento da obra de Deus e daqueles que se dedicam à pregação do Evangelho. A gente segue com mais um texto. 1 Timóteo, capítulo 5.
capítulo 5, versos 17 e 18. O que é que diz o texto aí? Muito bem. Agora, Paulo está falando para o jovem pastor Timóteo. Timóteo foi pastor da igreja em Éfeso. Então, para Timóteo, ele está dizendo que aqueles que trabalham na igreja, e especialmente aqueles que se dedicam, que se afadigam na palavra e no ensino, na pregação expositiva das Sagradas Escrituras e no ensino cuidadoso da Palavra de Deus, estas pessoas devem receber dobrados honorários. O texto está falando sobre recursos. O texto está falando sobre recursos. E mais uma vez ele cita o Antigo Testamento. Não amordaças o boi quando pisa o trigo. Ora, qual é a figura aqui? Não amordaças o boi enquanto pisa o trigo. Para que ele possa comer. O boi está pisando o trigo. O boi está fazendo um serviço para conseguir tirar a palha do trigo. Ele tá fazendo um exercício ali, um trabalho, para favorecer o dono do trigo. Mas ao mesmo tempo em que o boi trabalha, alguém tem a atitude de colocar uma mordaça na boca do boi. Porque a ideia é, você só trabalha, aí você não come. Você só pode trabalhar. Você pode favorecer todo o trigo, mas do trigo você não tira nada. Paulo então está dizendo, não é assim, as Escrituras estão dizendo que é diferente. Porque se você trabalha, dali onde você trabalha, você necessariamente merece receber o seu sustento. Essa é a ideia bíblica aqui. Tá? Aí vem a seguinte pergunta. De onde vem o sustento? Porque nós temos, biblicamente, dois tipos de meios dos recursos chegarem na casa do Senhor. Vejam só, nós criamos outros meios. E os meios que nós criamos, muitas vezes eles são feitos porque nós estamos faltando com os meios que são bíblicos. Por que a gente às vezes faz uma campanha de uma venda de uma coisa? Para arrecadar o quê? Dinheiro para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Por que a gente fazia feijoada? E o fazia, eu não estou colocando num tempo que nunca mais volte. Paramos aquela questão da pandemia e tudo mais. Mas qual era o objetivo da feijoada? Era recurso para poder tocar a obra do Senhor. Mas quais são os meios que a gente tem, biblicamente, para os recursos chegarem na casa do Senhor? Dízimos e ofertas. E aí, ofertas, nós temos tipos diferentes de ofertas. A gente não vai entrar em detalhes aqui. Existe uma oferta que a gente chama de oferta alçada. Ela é direcionada para alguma coisa. Tipo da bancada que a gente está fazendo. É uma oferta alçada. O recurso que chega é para a bancada. Não é para outra coisa. Existe as outras, uma oferta livre. A gente coloca o recurso no gasofilácio, é uma oferta livre. A ela é destinada para qualquer área necessária da igreja. Pode ser colocado na bancada, pode ser colocado no sustento do obreiro, enfim, é oferta livre. Pagamento de contas e tudo. E a gente tem um dízimo. Agora a gente vai trabalhar a seguinte questão. Qual o sistema bíblico que trabalha regularidade,
proporcionalidade, que trabalha a ideia de ser sistematizado. Dízimo. Porque oferta é aquele valor que você chega e diz assim, ele é livre, ele é livre. Agora, imaginemos uma igreja cristã em que essa questão do dízimo ela é abolida e o pastor e a igreja de uma forma geral, o sustento da igreja vem exclusivamente da obra. Como fica essa situação, tendo em vista que as ofertas são coisas que são bastante incertas no dia a dia da igreja? Aí a resposta é: viva pela fé. É lindo ouvir essa palavra, mas é difícil se colocar no lugar. É difícil se colocar no lugar. Daí, a questão do dízimo ser algo extremamente importante como um método de contribuição. E esse é um método já consagrado, isso aqui é importante. Não é um método criado pela igreja hoje para poder conseguir dinheiro da membresia. É um método consagrado desde o período dos patriarcas, que vem sendo sustentado, que foi mantido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo e que se é mantido hoje, um método consagrado, provado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O dízimo é esse sistema de contribuição. E a gente encerra trazendo a ideia de que a entrega do dízimo, de fato, não é questão de lei, mas de graça. Aí a gente caminha para os textos de 1 Coríntios, que eu não vou trazer detalhes, porque já estudamos, está tudo gravado aí também para a gente. 1 Coríntios, tanto o capítulo 8 como o capítulo 9, fala bastante para a gente ali sobre a entrega, né? Da forma proporcional, generosa, alegre, voluntária, constante, regular, de suprir a casa de Deus, a obra do Senhor. E ali no texto, a gente tem isso sempre como uma expressão da graça de Deus. A graça de dar, a graça de contribuir, a graça de colocar o dízimo diante do altar. Então é questão de graça, não é questão de lei. Quando a gente entrega o dízimo, a gente entrega não por obrigação legal. Não por obrigação legal. É por isso que o não entregar o dízimo não acarreta necessariamente que a pessoa vá para a Assembleia da Igreja e o nome da pessoa apareça e a pessoa seja disciplinada ou excluído da igreja porque não deu o dízimo. Não é uma questão de lei, é uma questão de graça. De graça. De tal maneira que todo aquele que reconhece a manifestação da graça, dar o dízimo, exatamente por viver essa graça. Então, por que entrega o dízimo? Sabe, não entrega porque a lei exige, não entrega porque está com medo do castigo de Deus, não entrega porque quer ganhar alguma coisa de Deus. São motivações erradas. Eu dou o dízimo porque sou obrigado, eu dou o dízimo porque senão Deus vai me punir, eu dou o dízimo porque eu quero ganhar alguma coisa de Deus e por isso eu dou o dízimo. A questão não é isso, não é essa. A questão é louvor, adoração, gratidão, exaltação ao Senhor. É por isso que a gente dá o dízimo. Primeiro, porque a gente sabe que é bíblico. E segundo, porque existe adoração em nosso coração por essa graça de Deus derramada em nossas vidas, que é superabundante. É por isso que a gente dá o dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, a gente conclui então, afirmando que o dízimo é uma prática bíblica sim, e que deve ser praticada pelos cristãos hoje.
Não é uma prática bíblica apenas do Antigo Testamento, é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento e, consequentemente, é para a igreja de hoje. Eu quero incentivar a amada igreja a dar o dízimo. Como pastor de vocês, eu estou incentivando a todos a darem o dízimo. A não negligenciar a fé, a misericórdia, a justiça, mas também não negligenciar o dízimo, a não negligenciar o serviço na casa de Deus, a dedicação, o carinho, o amor, de querer ver a casa de Deus crescendo, de se dedicar ao Senhor em relação a tudo aquilo que Deus colocou para a gente fazer, seja pregação, ensino, direção de culto, louvor, enfim, qualquer coisa que a gente faça, mas que a gente, além disso, que a gente dê o dízimo, porque essa é uma prática bíblica. Sabe, que não seja encarado por mim e por nenhuma das ovelhas que eu pastoreio como um momento em que o pastor subiu no púlpito para pedir dinheiro. Infelizmente é visto assim às vezes, mas que encaremos como mais um ensino bíblico e doutrinário sadio para a minha fé e para a sua fé. Porque assim como o pastor vem e sobe ao púlpito para falar sobre a encarnação de Cristo, a cruz de Cristo, a Trindade, doutrinas essenciais da fé cristã, o pastor é responsável por falar todo o desígnio de Deus, tudo aquilo que diz respeito às Sagradas Escrituras. Então, o pastor é responsável por falar sobre o dízimo. A gente não sobe no púlpito todo domingo e fica ali oprimindo a igreja nessa questão financeira. Mas isso não significa, meus queridos irmãos, que a gente deva viver uma vida cristã usando de uma liberdade que termina se transformando em algo que não agrada a Deus, deixando de dar o dízimo. Que possamos viver essa prática, Devias fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Exaltado seja o Senhor. Infelizmente, a gente vai enveredando por caminhos financeiros difíceis e que eles vão dificultando a gente de entregar o dízimo. Porque a gente vai pegando assim a nossa caneta, papelzinho, e vai fazendo ali o nosso orçamento, a nossa contabilidade da mesa, do dia, e a gente erra quando a gente coloca ali o valor que a gente ganha, pensando que é aquele. O que é isso que o senhor está dizendo, pastor? Agora eu vou voltar para a questão prática. Aquele indivíduo que nós falamos aqui hipoteticamente que ganha R$1.000 por mês e que tem uns descontos ali de R$100 na folha de pagamento e que ele recebe 900. Ele vai fazer o planejamento financeiro dele do mês. Ele coloca lá, entrada, 900. E aí vai colocar as saídas. Se a pessoa colocar como a primeira saída a palavra dízimo, ele está legal, mas não coloca na maioria das vezes. Melhor do que colocar os 900 é colocar 810. Coloca lá 810, porque realmente aquele é o que ficou para a gente desenvolver a vida. Coloca 810 e com esses 810 você toca o mês. E para não dar a tentação de pegar aqueles 90 e usar,
entrega o dízimo. Calcula com os 910, com os 810 que falei, né? Calcula com ele. Calcula com ele. Aí a gente vai ajustando a vida. Ah, pastor, mas não vai dar certo, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você já prestou atenção que quando chega uma situação emergencial e a gente tem que encarar, a gente encara e vence e toca em frente? A gente consegue depois ajustar o orçamento ali com aquilo ali? A grande questão é que a gente tem costume de ajustar o nosso orçamento, levando em consideração dentro do nosso orçamento o dízimo. E aí, quando o orçamento aperta e a gente tem que dizer assim, alguma coisa eu não vou ter como resolver, qual é a mais livre na nossa cabeça? O dízimo. Não pode ser a CEMIG, não é o SAI. É o dízimo. Na nossa cabeça o dízimo está a coisa mais fácil da gente resolver para dizer assim, esse fica para depois, porque está mais tranquilo. Só que em contrapartida, esse fica para depois, primeiro a gente já está errando diante de tudo aquilo que a gente estudou nas Sagradas Escrituras. Aí imagina a ideia de um indivíduo dizendo esse fica para depois, um outro indivíduo dizendo esse fica para depois, um terceiro membro da igreja dizendo esse fica para depois. E essa realidade também fica para depois no sustento da igreja, porque não chega. E assim como a gente pega a nossa caneta e faz todo o nosso exercício financeiro para lidar com o mês, a igreja também pega a caneta e faz todo o exercício financeiro para lidar com o mês. E é muito ruim quando a igreja pega essa caneta, olha a lista e diz assim, infelizmente, esse aqui vai ter que ficar para depois, porque faltou naquele momento. Então a gente precisa dar uma corrigida nessas questões bíblicas para a nossa vida. Ok? Por que, pastor? Pela necessidade da igreja? Coríntios diz, não por necessidade, mas pela manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando.